Currículo todo, né? Tudinho. Tudo Para lá. quem quiser contratar aí, ó, um CEO, alô, Clube do Futebol Mundial. Quem quer um CEO aí de presente? Mário Bittencourt colocou à disposição com esse currículo. Experi. Mas falando sério, cara, assim, a fala do Mário, ela isso é um negócio assustador, né? Ainda mais vindo de um cara que é advogado, que conhece lei, que conhece ética, compliance, enfim. O presidente de um clube de futebol associativo, ele não pode vender a SAF e querer ser CEO dessa SAF, que vai comandar o clube que ele presidia. Porque isso é antiético. Né? O Mário não é dono do Fluminense. O Mário não é o Fluminense. O Mário ele tem um cargo político não remunerado no Fluminense. O Mário ele é um representante da torcida do Fluminense, dos associados do clube. Então o conflito ético aí é muito grande. Porque como é que vai se dar esse processo de SAF? Vão chegar interessados, vão apresentar para o Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo vai escolher aquela SAF que é mais interessante e vai ser iniciado um processo, uma campanha para que os sócios aprovem a SAF. Ou vocês acham que a gestão do Mário vai colocar uma SAF lá, façam aí o que vocês quiserem, sócios? Claro que não. Isso vai passar primeiro pelo Conselho. Se o Conselho aprovar, quer dizer que o Mário aprovou. Se o Mário aprovou, ele vai querer que o sócio aprove aquela SAF. Então isso de alguma forma o beneficia. Eu acho que o Mário tem todo o direito de querer ser um executivo de futebol, Vitor e amigos. Se ele se acha capacitado, eu acho que ele não tem capacidade, porque ele não se especializou nisso. O fato dele ser presidente do Fluminense, ter sido gerente de futebol, vice de futebol, a mim não, aliás, diz até mais do que é esse modelo associativo do que qualquer outra coisa, porque o Mário faz parte desse modelo associativo falido, pelo qual o Fluminense e vários clubes do futebol brasileiro estão abandonando para ser constituída SAFs. Né? Então, o Mário se colocar, né, com capacidade para gerir, ser um executivo de algo que ele fracassou, é um negócio risível. Mas falando desse ponto de vista, eu acho que é legítimo o Mário querer ser CEO da SAF do Fluminense ou de outro clube, ok. Né? Mas ele não pode ser o presidente que vai negociar a SAF e CEO dessa mesma SAF. Não pode ser a mesma pessoa, cara. Sabe? Ele tem que renunciar em algum grau. Por exemplo, vão chegar duas SAFs. A SAF do Leandro Dias e a SAF do Vitor Costa. A SAF do Vitor Costa, ela vai querer um outro CEO. A SAF do Leandro Dias vai querer que o Mário seja o CEO. Ele vai ter isonomia para poder definir o que é melhor para o Fluminense ou o que é melhor para ele? Se for melhor para ele, ele vai comigo. Se for melhor para o Fluminense, ele vai para o Vitor. Ele vai para onde? Sabe? Então, é inadmissível o camarada se portar dessa forma, como se não tivesse problema algum. De novo, legítimo Mário querer ser CEO do Fluminense, ele tem esse direito. Mas ele, enquanto presidente do clube, ele não pode negociar um cargo para o cara que ele vai vender o clube, pô. Assim, é um absurdo, cara. Assim, é um cinismo, é uma disfarçatez que é assim, de verdade. Eu tô com 39 anos, Vitor, eu ainda sou jovem. Acredito que sou jovem. Eu já vi muita coisa no futebol, trabalho com futebol há 20 anos e conheço o Mário, mas assim, essa declaração foi estarrecedora, cara. Eu me surpreendi com essa declaração. Eu imaginava que o Mário entraria por um outro campo para poder mostrar que pode ser CEO, mas não. E qual o problema eu ser antiético? Foi o que ele disse, cara, em outras palavras. Então, eu já me manifestei. O modelo social é o fracasso do Fluminense já há décadas. Eu não sei se a SAF é o melhor caminho. A SAF é uma dúvida. Mas, se abrir uma votação para os sócios, por favor, não há o menor sentido em manter o presidente. Ah, mas o Fortaleza é assim, o Fortaleza está errado. E eu gosto do Marcelo Paes. Mas o Fortaleza ele virou SAF, abriu o processo de SAF. Vê se teve investidor lá. Com o Marcelo Paes de CEO. O Marcelo Paes se transformou em CEO. Vê se o Fortaleza tem lá um investidor. Aí ele citou o Atlético Mineiro. Brincadeira, citar o Atlético Mineiro como exemplo. Depois que os meninos estão fazendo lá.
É um troço absurdo, cara, sabe? É absurdo. Então, que o torcedor fique bem atento a esses movimentos. Está escancarado. O Mário diz que ele não vai exigir ser CEO. Claro que não vai exigir ser CEO. Mas a SAF passa por ele. Os sócios vão votar. Os sócios vão votar naquilo que o Mário aprovou, que vai passar por ele antes. Então, se vai chegar para os sócios, é porque o Mário quer que a SAF seja aprovada. Ele vai fazer e vai mover mundos e fundos para que os sócios votem na SAF que ele aprovou. Alguém tem dúvida disso? Então vamos estar muito atentos aos movimentos, galera.